Dando continuidade ao nosso tema do bloco 7, vamos finalizar essa parte na qual falamos sobre essas grandezas, né? Falamos sobre a média aritmética, sobre moda e agora vamos falar sobre mediana. Lembrando que estamos falando sobre uma comparação de valores, estamos falando sobre dados de um determinado conjunto, estamos falando sobre informações, né, sobre algum tema de dado conjunto. No exemplo aqui, usamos o conjunto A para falarmos sobre mediana. E vamos dividir essa parte do conteúdo em duas partes. Por quê? Quando a mediana tem a quantidade dos seus elementos uma quantidade ímpar, nós temos uma forma de calcular. Já quando ela vem com a quantidade par, já é outra forma totalmente diferente. Mas o que é uma mediana, matematicamente falando? Mediana é o valor que ocupa a posição central. É aquele valor que fica no meio. Lembrando que isso vai depender se temos elementos pares ou ímpar. Mas o que nós precisamos memorizar é justamente isso aqui. Sempre que falamos em mediana, estamos falando sobre o elemento central, o valor do meio desse conjunto, a informação central dos dados. Para encontrarmos, é interessante escrever esses dados na ordem crescente ou decrescente. Lembrando que crescente é quando é do menor para o maior. E quando ela é decrescente, é o oposto. Vai ser do maior para o menor. Vamos ao exemplo. Vamos imaginar, aliás, vamos usar o exemplo em que o conjunto no qual os elementos estão inseridos resulta numa quantidade ímpar de elementos. E quais são esses elementos? No exemplo 1, nós temos o quê? A altura dos professores de ciências da natureza de uma escola foi listada da seguinte forma. Então, os elementos aqui é o quê? É a altura desses professores. A informação que está fornecendo o problema é a altura desses professores. E foi listado dessa forma. 1,79, 1,72, 1,63, 1,82. Observe que os valores eles estão misturados. E o que é que vamos fazer? Iniciamos contando. Sempre vamos começar contando para ver se tem uma quantidade ímpar ou par de elementos. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos uma quantidade ímpar de elementos, ou seja, o valor 7 é o número ímpar, né, como nós já sabemos. Quando isso acontece, vamos escrever, melhor dizendo, depois que você contar e ver se é par ou ímpar, você vai escrever na ordem crescente ou decrescente. Lógico que geralmente escrevemos na ordem crescente, do maior para o maior. Então vamos procurar. Quem é o menor número? Vai ser o 1,63, É o menor. Depois de 1,63 vai ser 1,65. Depois de 1,65, 1,72, 1,75, enfim, até o maior de todos, que é o 1,82. Como falamos no início, mediana é o valor central desses elementos. Então, nós vamos observar qual é o valor que está no meio desses elementos. Nós temos o que? 1, 2, 3. 1, 2, 3. O valor que está no meio é o valor 1,75. Então, quer dizer que a mediana desses elementos é o que? A resposta vai ser 1,75. Vamos ao segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, agora estaremos com uma quantidade par de elementos. Observe aqui o exemplo. O conjunto B é formado pelos elementos 1, 2,
2, 2, 3, 6, 10, 15, 16, 16 e 20. Esses números que estão aqui dentro são os elementos que pertencem a esse conjunto. Como nós temos uma quantidade par, nós temos um elemento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 elementos, sabemos que o 10 é um número par, que terminou em 0. Então, nós precisamos encontrar os dois valores que ficam no meio, porque na mediana nós observamos sempre o valor central. Para isso existe um truque. Vamos pegar o valor total de elementos que contamos, no caso 10, e vamos dividir por 2. 10 dividido por 2 é 5. Então, o primeiro elemento vai ser aquele valor que está lá na quinta posição. Observe, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é o primeiro elemento da mediana, que é o 6. E se esse é o primeiro, aquele que vem depois é o segundo. Lembrando, isso porque nós temos uma quantidade par de elementos. Sempre que tiver uma quantidade par, nós vamos usar esse procedimento. Descobrir quais são os dois números do meio. Em seguida, assim que descobrirmos quais são esses números, nós vamos juntá-los. Nós vamos somar esses números para que encontremos apenas um valor. Somando aqui fica o quê? 10 mais 6. 10 mais 6, 16. E vamos dividir por 2. Agora, imaginem, por que vamos dividir por 2? Porque nós temos dois valores. E se vamos encontrar, reduzir, melhor dizendo, vamos reduzir a um único valor, vamos dividir a soma dos dois por 2. 16 dividido por 2 é igual a 8. Então, a mediana, quando nós temos quantidade par de elementos, é só juntar os dois números do meio, juntar quer dizer somar, e dividir por 2. A resposta é a mediana desse conjunto.